Então é legal que a gente entenda disso, tá? Fábio, bom dia, irmão. Bom dia, Fábio, tudo bem? Como é que você tá? Qual a igreja que você congrega? Cara, eu congrego na Batista da Lagoinha. Bom dia, Jesus não foi crucificado à toa, ele é o caminho. Caminhão. Wanda, é verdade, Jesus é o caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando se tinha o tabernáculo e fala-se de tabernacular, ou seja, a gente precisa estar juntos, estar tabernaculando, precisamos estar juntos. Então, o tabernáculo tinha 3 portas. A primeira, que era o átrio, que era o caminho. A segunda porta, que era o santo, que era a verdade. E a terceira porta, que era a vida. Então, Jesus, ele completa isso. Quando ele morre na cruz, ele simplesmente rasga o véu, e aí ele te dá o caminho, a verdade e a vida. Então, é somente por ele que a gente pode entrar. Isso é bem verdade. Tá? Bom, continuando aqui. A gente precisa entender que a vida cristã, ela vai muito além só de simplesmente a pessoa ler a Bíblia, somente a pessoa ir à igreja. Ir à igreja não salva ninguém. Muita gente que está na igreja vai se perder, muita gente que está na igreja vai perder a salvação ou nem será salvo. Depende muito disso. Então a gente precisa se acertar nesse ponto, conseguir discernir esse ponto. Tem muitos cristãos que não conseguem identificar que o poder de Deus, ele é grande, tá? O poder de Deus, ele se manifesta. Muitos cristãos não conseguem acessar esse lugar de cura, esse lugar de libertação, esse lugar de transformação. Se Jesus, ele fala aqui em Mateus 10:8, curai os enfermos, que a gente pode curar os enfermos. Ele fala, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Eu, inclusive, no enterro da minha avó e do meu avô, eu cheguei a colocar a mão na testa deles, eles estavam lá gelados, e eu falei, em nome de Jesus, vem. Rico, mas não ressuscitou. Beleza, mas eu fiz a minha parte. A questão é que a gente precisa, né? A palavra diz, provade e vede que o Senhor é bom. Eu vejo muitos cristãos, inclusive tem um cara chamado Todd White, que ele é usadíssimo, assim, curas e maravilhas e tal, já veio no Brasil várias vezes, e é muito bacana, assim, né? Eu amo a Todd White, Pete Cabreira e maior galera, assim. Então, a Luciana está dizendo aqui, eu não perco meu tempo em discutir religião, só existe um caminho certo e as pessoas não querem saber. Verdade, Luciana, discutir religião não é legal, religião é a pior coisa do planeta, religião é o que faz os homens morrerem, lutarem, enfim, no planeta inteiro. Agora, eu falo de Jesus, esse é que é legal, e eu não discuto, né, sobre Jesus, eu falo sobre Jesus, eu falo sobre a Bíblia, e eu gosto de não gastar, mas eu gosto de investir o meu tempo na Bíblia, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e somente por Jesus é que a gente consegue acessar a salvação. E é necessário que a gente fale de Jesus para que as pessoas possam alcançar essa salvação que Jesus deu para a gente. A gente precisa dar essa salvação também para as pessoas. Isso é muito legal. Então a gente precisa entender, tá? Que a gente precisa entender que a salvação, ela é algo poderoso na nossa vida, mas muito além da salvação. A gente não só tem a salvação, a gente também precisa entender que a gente acessa um lugar de cura, acessa um lugar de, olha aqui o que está falando, expulsar demônios. Cara, o cristão, ele pode expulsar demônios. O cristão, ele pode curar. Às vezes sua mãe, seu pai, seu irmão estão doentes, estão enfermos, e você mesmo pode chegar e falar em nome de Jesus, seja curado, e as pessoas serem curadas. Inclusive, eu tenho vários casos de que eu cheguei para as pessoas e elas foram curadas. Eu falei em nome de Jesus e foram curadas. Seja de doenças mais graves assim, e seja de soluço. Minha mulher, inclusive, por 3 vezes ela teve soluço, e quando ela tem soluço, ela fica tipo 2 horas, 3 horas soluçando. E aí a gente estava indo dormir, e aí ela estava ali soluçando e tal, e aí comecei a orar, e ela, na metade, por 2 vezes, no meio da oração, ela parou de soluçar. Então é muito legal. Use, só quem resistia a Deus, ele levanta os mortos. Não consegui entender muito bem a frase, mas tudo bem. Então, assim, é interessante que a gente consiga acessar esse lugar, tá?
acessar o lugar de cura, acessar o lugar de libertação, acessar o lugar que a gente toca em pessoas, e pessoas são transformadas pelo Espírito Santo, são transformadas por Jesus. Pessoas que têm seus demônios, os demônios correm, os demônios saem por causa dessa ação de Jesus na nossa vida. O nome de Jesus, ele é poderoso, então a gente pode simplesmente falar de Jesus e em nome de Jesus essas pessoas são curadas. A gente precisa entender isso. Porque se você pensar que a sua vida é simplesmente ir para a igreja e ler a Bíblia e, sei lá, só isso, é muito pouco. Deus, ele é muito maior. Por que Jesus fez tantos milagres lá atrás e ele falou, cara, façam milagres iguais e maiores? Jesus, ele está aqui para isso. Ele está aqui não só para anunciar a salvação, o que é maravilhoso, né? Ser salvo já é muito bom, mas quando você tem o poder de Deus, a Bíblia fala, eu vos dou poder. Jesus, ele disse, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e mal algum os fará. Então, Deus, ele pode fazer isso. A gente precisa praticar isso, exatamente, Kleber. A prática é a medida. A gente precisa praticar, exatamente. Se você não praticar, como é que você vai chegar nesse nível, né? Todd White, ele diz que ele começou a orar, ele orou com mais de 900 pessoas e nenhuma delas foi curada na época, foi transformada. E hoje o cara sai por aí, cara, tocando multidões. Tem vídeo na internet dele, se você colocar lá Todd White, você vai ver, ele entrou num show de rock e ele começou lá de tarde, quando você foi ver era à noite, e a galera chamou ele no palco para ele falar de Jesus no palco. Olha que loucura. A galera de rock chegou e chamou ele e ele foi chamado para esse tipo de coisa. Então é muito legal a gente entrar nesse cenário de cura, a gente começar a desejar isso, e a Bíblia fala para a gente escolher com zelo os melhores dons. É muito legal. Fábio, irmão, tem uma Bíblia de estudo, NAA. Ouvi dizer que não é boa tradução. Você indica alguma? Fábio, eu estudo a Bíblia Scofield, tá? Que segundo o que dizem, segundo os estudos, é a Bíblia que menos tem alteração. Mas eu costumo dizer uma coisa, é muito melhor você ler uma Bíblia com uma tradução fraca, vamos dizer assim, do que não ler nenhuma Bíblia. Poxa, Rico, mas eu já conheço a Bíblia e tal, eu queria um negócio mais denso. Eu já estudei a minha Bíblia, NAA, né, a nova versão atualizada, mas eu quero me aprofundar mais. Pega uma Scofield, que é muito legal, tá? Rico, mas não é escrito em hebraico. Também você pode pegar alguns escritos em hebraico. Só que é legal quando você, para pregar, você pega, eu pelo menos pego algumas outras versões. Eu tenho outras Bíblias que eu também vejo para ver o que se encaixa melhor na minha pregação. Mas a Bíblia foi adulterada, né? Tem a parada agora dessa de Satanás, que o lance agora é a Bíblia foi alterada, então não quero ler a Bíblia. Não, a Bíblia não foi alterada. Só que algumas traduções não são exatamente como a tradução em hebraico e grego. Então a pessoa fica, não vou ler. Cara, não tem diferença nenhuma. Nenhuma tradução errada que você pegue, não tem tradução errada. Tem tradução diferente. Então nenhuma tradução, por mais diferente que seja e até errada que fosse, vai tirar Jesus da cruz, vai tirar a salvação. Pode ler a Bíblia com mais alteração possível. Ainda assim essa Bíblia vai te levar para Cristo. Ainda assim essa Bíblia vai te levar à salvação. Então é interessante que você faça isso. Agora, quer uma Bíblia mais rebuscada? Pega a Scofield, que, cara, é muito boa, tá? A Scofield é bem legal, muito bacana. Eu vou dar uma lida aqui no que vocês estão escrevendo. Vamos lá. Fernando, eu tenho feito tudo. O que mais me falta fazer? Não entendi, Fernando. Eu fiz tudo o que me falta fazer, não entendi. Continuar fazendo e praticando. A vida do cristão, a Bíblia diz que é como a luz da aurora. A gente vai brilhando e brilhando até que se torne dia perfeito. Tá? Bacana. Bom, então vamos continuar. Então é interessante que a gente continue na palavra, né? Que a gente continue nessa intenção. Poxa, Rico, eu quero sim
o dom de cura, eu quero o dom de libertação, eu quero o dom de profetizar, eu quero o dom de falar em línguas, eu quero o dom de fazer milagres e maravilhas. Cara, tudo isso está disponível, a gente só precisa querer. O quanto você quer, o quanto você quer de manifestar a graça de Deus aqui na Terra. E para que também que você quer? Ah, não, eu quero falar em línguas, tá? Você quer falar em línguas para quê? Né? Tem gente que não acredita no falar de línguas. E, cara, eu acho que falar em línguas é uma ferramenta absurda. Você consegue acessar lugares espirituais incríveis no falar de línguas estranhas. Então é importante o cristão falar em línguas, porque, cara, a gente consegue acessar lugares. A Bíblia fala, aquele que fala em línguas fala a Deus e não a homens. Então a gente entra assim em algumas igrejas, que o pessoal fica falando de línguas, fica falando em línguas ali, gritando e tal, e a gente por isso que eu falo em todas as lives, todas as pregações que eu falo, cara, a gente precisa entender de Bíblia. A partir do momento em que você entender a Bíblia, a partir do momento que você estudar a Bíblia, você não vai ser enganado, você não vai enganar ninguém e você vai conseguir ficar nos mandamentos. O que a Bíblia fala sobre língua estranha? Bom, a gente precisa entender o que está na Bíblia. A Bíblia fala, aquele que fala em línguas fala a Deus e não a homens, e com Deus fala em mistérios. Então você precisa entender que quando você fala em mistérios com Deus, você está falando com Deus. Você não está falando para a pessoa entender. Você não está falando para dizer que eu sou santarrão, eu sou a quarta pessoa da Trindade. Não. Você simplesmente precisa entender que, cara, língua estranha é algo mistério, é um mistério de você com Deus, tá? Então, tem várias orações, inclusive, que você faz em línguas que você consegue acessar lugares espirituais que você não consegue acessar normalmente, tá? E também tem gente que, por não acreditar em línguas, acaba debochando, o que é super normal, tá? A Bíblia fala dos escarnecedores, né? Então, assim, cara, a Bíblia diz que todo mundo vai dar conta de si mesmo a Deus. Então tem gente que vai debochar de línguas, vai ficar fingindo que tá falando, vai ficar falando besteira, vai falar que crente é tudo bocó, que é tudo ignorante, vai falar que Deus não existe. Agora, quando essas pessoas fecharem os olhos, se você me entende, fechar os olhos, né? For lá, vai dar de cara com o diabo. E aí vai falar, pô, cara... o diabo vai falar, e aí, tudo bem? E falando, pô, diabo, não acreditava em você. Então, assim, vai pro inferno bonito, falando em línguas, não falando, enfim, debochando, não debochando. Então, cada um vai dar conta de si. Então, assim, para as pessoas que debocham, só lamento. Debochar ainda pior, sabe por quê? Porque quando a pessoa está debochando, ela ouviu a verdade. Então, não vai poder dizer, poxa, nunca ninguém me falou, nunca ninguém me explicou. Então, a gente fica explicando, a gente explica. Agora, quem não quer entender, quem fica debochando, não há problema nenhum. Podem ficar à vontade. Beatriz, que a palavra de Deus traga luz para a nossa nação. Amém, Beatriz, é verdade. É verdade. Glória a Deus. Valdinei, o fato de ser cristão já está sendo salvo. Valdinei, eu não entendi muito a frase. Mas assim, pegando a frase do jeito que eu vi aqui, ser só cristão não salva ninguém, tá? Você, na verdade, é o seguinte, se você é cristão de verdade, seguidor de Cristo, se você segue a Cristo, sim, aí sim a salvação vem, mas você precisa entender as Escrituras, você precisa entender o teu propósito, né? Então, quando você é um cristão de verdade, sim, você é salvo. Agora, tem gente que diz que é cristão, mas não faz ideia do que está falando, não lê Bíblia, não congrega em nenhuma igreja, não ora, enfim. Então, só dizer que é cristão, isso não salva ninguém, mas ser cristão de verdade, se você lê a sua Bíblia, estuda a sua Bíblia, se você tem o teu devocional, se você pertence a uma congregação, se você ora, sim, você está seguindo a Cristo, está melhorando a cada dia, e aí sim, você é salvo. Glória a Deus. Daniel, bom dia, meu amigo. Eu faço todos os dias oração da riqueza, prosperidade e dinheiro. Tem algum tipo de pastor ou jejum? Pode me ajudar? Então, Daniel, cara,
não tem nenhum mal em você ser rico, tá? E cristão, não tem problema. Mas na frase que eu li aqui, isso aqui é bem perigoso. Faço todos os dias oração da riqueza, prosperidade, dinheiro. Tem algum tipo de... Cara, é bem perigoso isso. Você todo dia faz oração pela prosperidade e dinheiro, jejum por dinheiro. Cara, isso está totalmente errado. A Bíblia fala: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e estas coisas, né? O reino de Deus e a justiça serão acrescentados. Quer dizer, comer, beber e vestir. É a passagem que fala sobre isso. Então é interessante que você pare de buscar as riquezas e, cara, busca Deus, cara. Foca em Deus. E sobre prosperidade não é um mantra, não é uma parada, um versículo bíblico que vai te fazer ser próspero. O que vai te fazer ser próspero você, próspero financeiramente falando, é você, cara, corre atrás, trabalha, pede a Deus orientação e vai embora, você vai prosperar. Isso aí é natural. Agora, todos os dias fazer oração da riqueza, da prosperidade, dinheiro, isso não existe, tá? Isso aí não é mágica. Você buscar dinheiro, isso não vai te levar a lugar nenhum. Elton, por que vocês pastores só abrem o jogo e falam a verdade? Jesus... Tá. Perguntas sem sentido, perguntas sem noção, eu simplesmente vou abstrair, tá? Valdinei, de novo aqui, o fato de ser cristão já tá salvo e tal. Não existe. Humberto, ser cristão é ter amor pelo próximo, o resto vem junto. Não, ser cristão não é isso não, tá? Tá bem errado. Arthur, obrigado aí, meu irmão. Deus abençoe. Então, assim, ser cristão não é só amar o próximo não, tá? Tem muita gente que ama o próximo e vai pro inferno de qualquer jeito. Tem gente que cara, você pode... A Bíblia fala sobre isso, gente. É por isso que eu te falo. A gente precisa entender a Bíblia. A gente precisa estudar a Bíblia. Senão, cara, tem muita gente que diz ser cristão e vai pro inferno. Ser cristão não é ajudar pobre. Ser cristão não é dar os seus bens para o pobre. Obrigado, Arthur. Que Deus abençoe. Ser cristão não tem nada a ver com ajudar pobre. Paulo falou, cara, quando fala se eu não tiver amor, ele está falando do amor de Cristo, amar as pessoas, sim, amar ao próximo como a ti mesmo, isso é um mandamento. Agora a questão Jesus falou o seguinte: quais são as duas coisas? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Não adianta nada você fazer o segundo, só amar o próximo como a ti mesmo, se você não ama a Deus. E o que é amar a Deus? Amar a Deus é adorá-lo, é entender Deus, é você ter a sua palavra. Jesus ele falou em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, assim, e aquele que me ama será amado do meu Pai e eu me manifestarei a ele. Então, assim, ser cristão não tem nada a ver com ajudar pobre, tá? O próprio Paulo fala que ainda que eu queimasse o meu corpo pelos pobres, que eu desse todos os meus bens, ainda assim de nada me adiantaria se eu não tivesse amor. E amor que ele fala é amor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. É muito simples isso. Agora tem gente que acha, né, que não, o negócio é fazer amor, amar o próximo, e não tem nada a ver esse negócio de igreja, Bíblia. Cara, furadaça, vai pro inferno sendo amor ao próximo, dando tudo pro próximo, vai morrer e vai pro inferno com força, tá? Você não leu direito e atrapalhou tudo. Era assunto de 10 minutos antes. Nem tem como fazer outra pergunta. Então tá, Valdinei, desculpa aí se eu entendi errado, tá? Dani, ser cristão é obedecer ao Senhor, amar Ele sobre todas as coisas e seguir os seus mandamentos. Amém? Isso aí, Dani. A pegada é essa aí. Eita. Apertei alguma coisa aqui. Você silenciou Humberto. Não, silencioso não. Cadê Humberto? Rapaz, silenciei Humberto sem querer aqui. Meu Deus. Volta, Humberto. Cadê? Humberto. Caramba, silenciou o cara do nada. Cadê?
Caraca, bicho, como é que eu faço pra voltar com o cara aqui, meu Deus do céu? Comentar presente, sacola de prêmios de baú. Ó, bloqueei o cara de bobeira. Mó vacilo. Vamos lá. Segue normal. Arthur, qual igreja você congrega? Eu congrego na Igreja Batista da Lagoinha. Dani, o que fazer se você hoje não acha mais igrejas que falam e pregam a verdade? Me sinto perdido às vezes. Dani, é muito simples, tá? Esses tempos são os tempos que a gente vai ficar mais... Cara, se as pessoas não tiverem noção da Bíblia, não tiver amor pela igreja, enfim, vai ficar perdido, tá, Dani? A intenção de Satanás é justamente essa. A gente precisa se libertar. E como? Cara, não tem igreja perfeita. Quando a gente começa a ver que não tem igreja perfeita, então a gente começa a entender algumas coisas. Se não tem igreja perfeita, então, cara, eu vou pegar a igreja que mais se aproxima de mim. Agora, é óbvio, se você tem um pastor que faz alguma besteira, que o cara tá em adultério, que o cara tá fazendo besteira, é óbvio que você tem que dar o pé dessa igreja. Agora, se é por causa de um irmãozinho, se é do outro irmãozinho, cara, fica de boa. Jesus ele chega para Pedro e fala: Pedro, o que te importa se eu quero que João fique até que eu venha? Quanto a você, vem e me segue. Então, Dani, fica numa igreja que mais parece com você, que você curta e tal. Não tem igreja perfeita. Se tivesse igreja perfeita assim que a gente entrasse, cara, a igreja ia ficar zoada porque a gente entrou e a gente não é perfeito. Então, Satanás vai fazer com que todo mundo se sinta perdido, mas a ideia de Satanás é essa. A gente tem que permanecer. A Bíblia está cheia de frases dizendo: aquele que permanecer até o fim será salvo. Aquele que permanecer até o fim, darei a coroa da vida. Aquele que permanecer, aquele permanecer, aquele permanecer. Então, permaneça, não demole. Bíblia, leia a Bíblia, corre atrás, tá? Não dá mole não, porque a gente precisa disso, tá, Dani? 3 coisas básicas. Leia a sua Bíblia, faz isso todo dia. Lê pelo menos um capítulo, tá? E congrega em algum lugar, seja a igreja. Jesus não vai me buscar e nem te buscar, ele vai buscar a sua noiva, tá? A igreja do Senhor, é essa que ele vai buscar. Então faz isso, vê aí, só se for um erro muito grande da tua igreja, mas se for coisa pequena, cara, continua nela. Senão, vai para outra igreja que você curta e tal, tá? Não dá mole não. Satanás está querendo tirar realmente as pessoas de dentro da igreja. Search, eu esperando uma palavra de conforto. Search, você escreveu aqui atrás. Tô sofrendo muito hoje. Ansiedade depois de uma recaída. Beleza, Search. Vamos lá. Primeiro, você não pode andar sozinho, tá? Segundo, quem tá te acompanhando? Você tá numa igreja? Você precisa estar numa igreja. Você precisa de um líder. Você não precisa de uma palavra de conforto na internet. Você precisa acertar os seus passos, tá? O que é acertar os seus passos? Você precisa ser acompanhado por alguém. Quem tá te acompanhando? Tem uma igreja, tem um pastor, tem um líder, você precisa disso, tá? Essa parada da internet, ela vai ser agora e de repente não vai ser no futuro. No final, a gente vai estar orando por pessoas que querem se reconciliar com Jesus e pessoas que querem aceitar Jesus, querem se entregar para Jesus, tá? No final da live, a gente vai orar pelas pessoas que querem isso e eu vou estar aqui para orar com vocês, tá? Orar por enfermidade também, a gente vai orar por tudo isso, beleza? Iris, tá fazendo voto com essa barba grande assim? Não, só deixei crescer. Misael, mulher pastora, pode? Misael, tem uma grande questão ultimamente, tá? Inclusive eu tava falando ontem isso com os amigos, sobre essa questão de pastora. Eu não vejo nenhum problema em consagrar pastoras, tá? Até porque a pastora, ela faz a mesma coisa que o homem faz. Porém, e aí tem gente que vai chamar de machista, tem gente que vai chamar de um monte de coisa. Mas a Bíblia fala muito claro que, cara, os homens eles tinham um sacerdócio diferente, tinham um papel diferente na igreja. Então, assim, eu não curto muito igrejas que só tem a pastora e acabou, tá? É legal ter um pastor, né?
pastor casado com a pastora e tudo mais. Acredito que, mas o pastor é consagrado pastor, mas a pastora não é consagrada. A mulher é pastora porque ela é casada com o pastor, simplesmente, tá? E os dois juntos ali, eu acredito muito nisso. Agora, tem igrejas que não consagram pastoras. Eu, assim, não tenho nada contra. Mas eu sei que tem papéis diferentes, assim como Deus, quando falou com Adão, ele deu um papel para Adão, né? Ele deu uma punição para Adão, e deu uma punição para Eva, e deu uma punição para a serpente. Então, cada um no seu quadrado. Mas eu não tenho nada contra pastoras que são consagradas, sem problema nenhum. Meu líder na igreja pode ser pastora? Se tiver um pastor, assim, se você é homem, Misael, né, é um homem, seu líder tem que ser um pastor, tá? Não dá para você ter uma pastora e não ter um pastor. Isso eu acho meio complicado, porque pode dar muito ruim isso daí, né? Você vai fazer um gabinete com a pastora, vai ter que ir com a tua esposa, né? Então, assim, isso pode dar muito ruim nesse sentido aí. Então, é interessante você ser discipulado por um pastor, tá? Serge, amém, Serge, eu tô aqui para te ajudar, tá? Fica aí que a gente vai orar junto e a gente precisa acertar as coisas, tá? Quando a gente coloca tudo num padrão, a gente consegue caminhar melhor. Então, é isso que a gente precisa. Catinguento, pastora não existe na Bíblia. De fato, pastora não existe na Bíblia. Mas tem um monte de coisa que não existe na Bíblia e que a gente precisa entender, tá? Então, por falta de entendimento, o povo perece. Isso é bíblico. E, inclusive, a Bíblia fala de várias mulheres que foram aparadas. Teve em Israel um cara que teve uma mulher que jogou uma pedra na cabeça dele e ganhou a guerra. E tem Débora, também fala sobre Débora. Tem Esther, que se não fosse Esther, o povo de Israel não tinha nem sobrevivido. Enfim, teve várias mulheres que foram aparadas. Agora, ter uma única mulher na igreja, uma pastora única, exclusiva, eu não acho isso muito legal, não acho isso muito saudável. Então é legal a gente analisar essas coisas. Odair, ler a Bíblia é fundamental para ter uma base sustentável, ter uma fé e nunca ser um cristão. Ter fé, nunca ser um... eu entendi, a Bíblia é fundamental. Sim, a Bíblia é fundamental, a gente precisa ver isso. Muito bem respondido, obrigado. De nada, irmão, estamos aqui para isso. Botzin, meu nome é Raísla. Fala comigo, Jesus, amém, Raísla. A hora que Deus vai falar com você. Iris, meu esposo é pastor e eu não gosto que minha chame de pastora. Cara, Iris, se o teu marido é pastor, você não gosta de ser chamada de pastora, tem que entender isso daí. Será que você não está negando algo que Deus deu para você? Tipo, se te chamassem de bandida, você podia ficar chateado. Agora, chamar de pastora é uma honra. Não tem problema nenhum em ser chamada de pastora. Até porque seu marido é pastor. Então, se você caminha com seu marido, se você discipula pessoas, se você ajuda pessoas, se você fala com pessoas, se você abraça pessoas, você é pastora, né? De repente, o inimigo pode colocar isso no seu coração, de não se sentir. Talvez seja uma coisa de ego, né? De não quero não quero me sentir exaltado, não quero me sentir... Não, cara. Recebe isso daí, que é bênção para sua vida. Pastora, sim, pastora. Se você discipula... Agora, se você não faz nada disso, não discipula ninguém, não fala com ninguém, simplesmente é a mulher do pastor e fica em casa vendo novela, beleza, faz todo sentido. Agora, se você discipula pessoas, se você pastoreia pessoas, você é pastora, né? É bem básico. Edilson, sua barba é muito massa. Obrigado, Edilson. Deus abençoe, irmão. Glória a Deus. Dani, você acha que uma versão Almeida corrigida é válida? Tem uma Bíblia antiga e muito diferente. Por quê? Dani, tem muitas traduções que são diferentes, tá? São diferentes, não são erradas, mas é bastante bacana. Almeida corrigida e super válida. Dani, qualquer Bíblia é válida, tá? Qualquer uma. Escolhe uma. A Bíblia da tradução Coelhinho Azul. Cara, pode pegar qualquer Bíblia que ela é válida sim. Todas as Bíblias vão te levar para Jesus. Por mais diferente que seja a tradução, vai te levar para Jesus. A questão é, Rico, mas eu queria uma tradução que fosse mais fiel
as escrituras originais. Bom, isso é legal. A título de estudo é muito legal. Porque nada vai mudar a cruz, tá? Nenhuma Bíblia, por mais diferente que seja, vai tirar Jesus da cruz, vai tirar Jesus do céu, vai tirar Jesus do trono, vai tirar o poder de Jesus, vai tirar o nosso poder. Nenhuma Bíblia. Por exemplo, tem a passagem que ao pé da letra, no hebraico, está escrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso geralmente as Bíblias estão escritas assim. Agora, no original está escrito: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Ou, mais preciso, o Senhor é meu pastor e ele, o Senhor, não me faltará. Ok, isso é legal a título teológico, é bom saber, mas nada mudou, tá? É legal você saber os contextos, mas não muda nada. Você continua cristão, você continua confiando em Deus, você continua confiando em Cristo. Agora, a título teológico é bacana, mas não tem nenhum peso de... poxa, Jesus, não, cara, eu tava com a Bíblia Ferreira de Almeida e, cara, eu tava com a King James e me ferrei. Então, não tem essa. Pode ir de boa na sua Almeida corrigida, revisada ou não revisada, que tá de boa, tá? Lauber, paz do Senhor, Lauber. Iris, obrigada. Isso aí. Segura essa aí, filha. Você é pastora. Paulo, preciso tomar uma decisão. Toma, Paulo. Toma a decisão. NK, já gostei. Geek cristão. Isso aí. Por que não, né? Tinha algumas igrejas que o pessoal falava que o super-herói era do diabo. Aí eu falei, tá, me explica como é que o super-herói é do diabo. Porque pra mim, tudo me leva a Deus. Quer dizer, eu não sou budista, mas... tudo para mim eu vejo Cristo, eu vejo Deus nas coisas, né? Quando a DC ou Marvel, eles fizeram cada super-herói, na verdade eles fizeram super-herói, na minha visão, eles fizeram querendo imitar alguém, né? Tudo isso daqui é imitação, esse daqui é original, esse daqui também é original, Jesus é original. Agora, por exemplo, o Homem de Ferro, um cara super inteligente, né? Um cara tecnológico e tal. E, cara, eu vejo Jesus como um cara desse na época dele. Não tinha tanta tecnologia, mas, cara, Jesus fazia um monte de coisa com sabedoria. Jesus não era só um cara só espiritual. Também tinha coisas que ele fazia por ser sábio, por ser inteligente. Wolverine, ele se restaura ali, né? Jesus, quando foi para a cruz, ele furou a mão e, cara, a Bíblia ainda diz que ele tá lá com os buracos na mão. Então, Jesus, ele se restaura. Tem aqui o Thor, que é o rei do trovão. Isso tudo é fictício, mas Jesus, a Bíblia fala sobre o trovão, né? Ele tem Deus como voz de trovão e tudo mais. Tem o super-homem, que ele tem a visão, né, de fogo. Tem o Ciclope também. E a Bíblia fala que os olhos de Deus é como chama de fogo, enfim. Então tem vários desses aqui que todos eles têm um poder, que Cristo tem todos esses poderes e muito mais. Então, assim... eu gosto de super-heróis porque, cara, eu vejo Jesus em cada um deles, tá? Arthur, eu vi uma vez que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, sem o E. Pois é, Arthur, tem várias traduções que elas têm umas divergênciazinhas, mas nenhuma delas tira o contexto original, tá? Então é legal a gente prestar atenção. Odaí, cristão precisa ler a Bíblia, é muito importante. Sim, Odaí, se a gente não ler a Bíblia, cara, a gente vai ser enganado por Satanás. Você vê que Jesus, ele chega no deserto e Satanás, ele fala para Jesus: Jesus, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aí Jesus, se não soubesse da Bíblia, Jesus estava frito, assim como a gente precisa entender de Bíblia. Jesus, ele explica isso. E aí no deserto, Jesus, pelas 3 vezes que ele fala com Satanás, ele fala de Bíblia, base bíblica. Você precisa ter isso quando você encontrar um Satanás. E a Bíblia fala de Le Satanás, que é o adversário, e fala de Ra-Satã, né? Le Satã e Ra-Satã. Então, Le Satã é teu adversário, é o dia a dia. Você precisa ter a Bíblia para você conseguir lidar com o seu dia a dia, com o seu adversário do dia a dia. E quando o Satanás, e aí era Ra-Satã mesmo, que estava no deserto, e ele chega para Jesus e fala: Jesus, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus falou de Bíblia, ele falou: Satanás, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia. Segundo, Satanás falou: você quer falar de Bíblia? Então fala de Bíblia. Se joga daqui em cima lá embaixo, porque está escrito:
aos anjos dará ordem ao teu respeito para que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus falou: Satanás, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E aí, pela terceira vez, Satanás tenta o ego de Jesus. Ele fala: Jesus, você é rei, você sabe de reino, e eu tenho todos esses reinos, e eu te dou se você prostrado me adorar. Jesus, pela terceira vez, Bíblia, ele falou: Satanás, e ele ainda deu uma ordem: Satanás, sai daqui, porque está escrito, adorarás apenas ao Senhor teu Deus e apenas a ele darás culto. Então, Jesus fala 3 vezes de Bíblia, base bíblica, ou seja, quando você encontrar com aquele pecado, com aquele problema, você vai ter a Bíblia como base e você vai conseguir enfrentar o seu Lê Satã. Você vai conseguir enfrentar o seu Satanás, o seu adversário, e aí você vai conseguir vencer. Quando chegar as dores, quando chegar o vício, quando chegar os traumas, quando chegar todos esses tipos de coisa, quando chegar a doença, você vai ter a Bíblia, a palavra, e aí você vai conseguir enfrentar todas essas coisas por causa da palavra, tá? Em nome de Jesus. NK, que legal, curti, beleza, NK, que Deus abençoe. Tamara, amém, eu creio. É isso, exatamente isso, a gente precisa de Bíblia. Quando a gente entender Bíblia, vocês vão chegar em lugares absurdos. Sabe por quê? Jesus é um cara tão bacana, Jesus é um cara tão impressionante, que ele chegou pra gente, ele podia simplesmente, sendo filho de Deus, chegar pra gente e falar assim: olha só, vocês vão fazer coisas mais ou menos parecidas com o que eu fiz, tá? Afinal de contas, eu sou Jesus, eu sou o cara, eu sou filho de Deus, mas vocês não vão chegar nunca no meu nível, vocês vão fazer coisas parecidas. Mas não, Jesus, ele é tão maravilhoso, que ele chegou e falou o seguinte: vocês farão obras iguais e ainda maiores. Olha isso, olha o nível, é loucura, é loucura. O Filho de Deus, cara, ele chega todo poderoso, rei e majestade, e chega e fala pra gente, todo ruim, a gente é todo cheio de coisa, e Jesus fala pra gente: cara, você vai fazer obras iguais e maiores. Jesus, a régua de Jesus é essa, igual e maior, tu tem noção? E aí você fala sem pretensão nenhuma: cara, eu vou fazer morto ressuscitar? Vai, Jesus falou que vai, igual e maior. O que Jesus fez? Ressuscitou Lázaro. Eu posso também? Pode, Jesus falou que você pode. Você só não é Jesus, mas, cara, você é um cristão, você é um pequeno Cristo na terra. Você, cara, em nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Então você vê, às vezes você está em casa com um pai, um primo, um tio, alguém, um amigo doente, e aí você faz o quê? Cara, a gente pode orar, a gente pode colocar a mão nos enfermos, é o que eu falei no começo da live. Mateus 10, versículo 8. Olha o que Jesus fala: ide e curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebei, de graça dai. Teve um cara ontem na live que eu cheguei e falei assim: agora chegou no final da live, inclusive a gente vai fazer isso aqui no final da live, a gente vai orar pelos enfermos e por aqueles que querem receber Jesus, entregar a sua vida para Jesus, fazer a melhor decisão da sua vida. Quem não fez isso, aguarda no finalzinho da live que a gente vai orar junto, tá? E 3 pessoas se entregaram para Jesus na live de sexta-feira. E aí teve um rapaz que eu falei assim: agora quem quer se entregar para Jesus e tal? E o rapaz falou assim: é de graça? Eu pensei que ele tava debochando. Sério, eu pensei que ele tava, né? Porque tem uma galera que debocha, enfim. E aí eu falei: não, cara, a Bíblia disse: dai de graça o que receber de graça. A salvação, ela é de graça, sim. Você que obviamente você tem que ser um cristão, tem que seguir a Jesus, né, e tal. Mas a salvação é de graça. Você não precisa pagar nada para isso, nem um centavo. E aí o cara falou: então eu quero. Não, cara, você não tem noção. Eu fiquei tão feliz. E o cara chegou e recebeu Jesus e ele chorou, eu chorei, todo mundo chorou e foi maravilhoso, assim. Então é impressionante, sabe? Essa parada, Deus, ele é maravilhoso. Vamos ler aqui o que vocês estão escrevendo. Tamara, verdade mesmo, forte. Qual a passagem da Bíblia fala sobre isso? Para eu estudar. Qual a passagem, Tamara? Eu falei uma penca aqui. Me diz aí que eu vou pegar aqui para você. Tamara, amém. Maicon, a paz de Jesus. Jesus, há 1 ano atrás fui consagrado a obreiro. Estou buscando para ser
diácono. Dica? Maicon, continua, só isso. A Bíblia fala que aquele que escolhe o episcopado, boa coisa procura. Ou seja, traduzindo, aquele que busca ser pastor, boa coisa procura. Então, continua o que você está fazendo. Se você já foi chamado para obreiro, continua. Uma coisa básica, muito básica, tenha uma vida de propósito. O que é uma vida de propósito? Consagra as tuas manhãs. Começa orando, falando com Deus. É difícil? Não. 5 minutos. Eu levanto da cama, por exemplo, fico ali 10, 15 minutos, eu consigo ficar na cama sem dormir de novo. Né? Às vezes, se eu estiver muito cansado, eu acordo, durmo, mas enfim. Você fica ali 5, 10 minutos, levantou, vai lá para um canto, pega a tua Bíblia, lê um capítulo por dia. Nada demais. Isso com a oração e a leitura da Bíblia, você não vai levar mais que 20 minutos, tá? Não precisa fazer grande coisa. Se você não precisa fazer grande, tudo na vida você não precisa fazer tudo grande. O que nasce grande é monstro. O que você pode fazer é tudo aos poucos. É a constância que te leva a qualquer lugar. Ser constante. Então, lê, por exemplo, hoje Mateus 1. Amanhã você lê Mateus 2. Depois Mateus 3 e vai. Só não pare de fazer. Todos os dias você ora e lê a sua Bíblia. Fala com Deus. O que eu vou orar, Rico? Poxa, Deus, obrigado. Caramba, teve pandemia, tem um monte de coisa. Eu tô vivo aqui, lindão. Então, obrigado por esse dia. Te agradeço. Ser com a gente. Vem, me ensina o que eu não sei. E assim você vai conseguir avançar, Maicon, tá? Continua nisso aí que você vai chegar lá, muito tranquilo. Silvinho, bom dia, parei aqui. Show de bola, seja bem-vindo, Silvinho. Deus abençoe. Bom demais. Profeta Christopher, você é pastor ou profeta, brother? Santarém, Pará. Que Deus abençoe. Então, eu tenho chamado de pastor, né? Eu tenho essa incumbência. Eu sou consagrado diácono, tá? Mas eu tenho e profeta, eu tenho encargo de profeta também. Mas segundo a Bíblia, o pessoal fala que não existe mais, né, encargo de profeta, quer dizer, não existe mais o encargo existe, mas não tem mais profissão, né, de profeta. Isso é verdade. Ninguém mais recebe para ser profeta, não deveria, pelo menos. Mas eu tenho um encargo pastoral e um encargo profético também, tá? Odaí, é triste ver cristãos que não conhecem nada da Bíblia, só vivendo pela emoção de louvor e palavra de... Odaí, infelizmente tem crente pra tudo, tá? Tem crente comunista, tem crente que diz que é crente e não é, tem crente que não acredita em inferno. Inclusive tem uns pastores famosos aí que estão dizendo que o inferno é aqui, que não existe inferno. Enfim, fazer o quê? Acontece, né? Fábio, tem live todo dia de manhã? Fábio, eu tô fazendo ela todo dia de manhã por volta das 9 horas, tá? No final do mês, talvez eu comece a fazer essas lives às 18 horas, mas ainda eu tô vendo. Quem não me conhece ainda e de repente quer falar comigo e tal, tem o meu canal lá no YouTube, tá? Rico Rocha Oficial. Rico Rocha Oficial lá no YouTube. De repente, se quiser trocar ideia por lá também, a gente troca, não tem problema. Posto vídeo quase todo dia, tá? Luiz, quantos anos essa barba, pastor? Cara, tem 4 anos. Só que aí dia 12 de julho agora, fez 4 anos. Aí eu cortei 3 dedinhos, que tava meio zoado. Aí pelo menos ela ficou mais certinha. Maicon, amém. Oro todos os dias com minha esposa e ensinando meu filho... ensinando muito meu filho no lar depois de passarmos a orar. Isso aí, Maicon, a parada é essa. Só cuidado, Maicon, para a coisa não ficar religiosa, tá? Cuidado para não ficar duro, não ficar maçante. Tem que ser uma coisa leve. Jesus disse que o meu fardo é suave, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Tem muitos cristãos que não suportam porque acabam colocando um jugo de religiosidade muito grande. Então é necessário que você não seja religioso, mas você seja um cristão. Isso tem que ser gostoso, tem que ser leve. Você tem que fazer, sabe, por prazer. A tua família tem que sentir esse prazer. O teu filho tem que sentir prazer quando você entra para falar com Deus no teu quarto. Teu filho tem que te ver de joelho. Teu filho tem que te ver orando, tem que te ver chorando, tem que ver apaixonado por Jesus. É isso que vai fazer o teu filho se apaixonar por esse Deus que você serve. E não uma coisa, gente, vamos lá, chegou a hora e tal. Isso é muito chato. Então eu falo isso porque já vivi isso também, tá? Então é legal. Hunter, o último profeta foi João Batista. Sim, profeta de cargo, sim, verdade. Muito obrigado pela atenção, brother. Santarém, Pará. Beijo, Santarém, Pará. Deus abençoe.
Hunter, o dom de profeta. Sim, dom de profeta eu acredito que ainda exista sim. Não existe mais o cargo de profeta, mas existe um encargo de profeta. Maurício, verdade, profeta? Show, óbvio, não é você? Sim, sou eu. Sou Noé, sou Cristo, sou a voz que clama no deserto. Maurício, o ofício de profeta nunca acabou. Perfeito, é isso aí, Maurício, exatamente isso. A gente ainda tem o ofício de profeta. Bom, então voltando aqui, a gente precisa entender de Bíblia, tá? Todas as lives que você me vê falando, eu vou falar a mesma coisa. Precisamos de Bíblia. Apesar dos temas serem diferentes, a gente precisa estudar a Bíblia, a gente precisa sacar de Bíblia, a gente precisa falar de Bíblia, tá? Por que a igreja é um negócio muito legal? Uma ferramenta muito importante. A igreja é uma ferramenta maravilhosa. Você na igreja, você conversa com o pastor, você conversa com os amigos, você conversa com todo mundo sobre Bíblia, sobre vida espiritual. Se não for isso, não tem graça. A gente precisa entender Bíblia, a gente precisa falar de Bíblia, a gente precisa entrar na Bíblia, tá? Se você estivesse no deserto com Satanás, será que você teria vencido, assim como Jesus venceu? Será que você teria passado dessa fase? Será que de repente você ali, 40 dias de jejum, o Satanás falasse com você, e aí, pô, se você é mesmo, transforma essa pedra em pão, será que você não faria? Será que de repente Satanás não te enganaria, ainda falando de Bíblia? E Satanás fala de Bíblia também. Tanto que tem um monte de gente que fala, não julgarás, né? O pessoal adora só os pedacinhos da Bíblia. Pessoa, como quem falou que o não crente não entende de Bíblia? Claro que entende. Entende de pegar aquela parte e rasgar. A Xuxa, por exemplo, falou que a Bíblia tem que ser reescrita. Por quê? Porque ela acha a Bíblia preconceituosa, tá? Por que a Bíblia é preconceituosa? A Bíblia não é preconceituosa. Preconceito é aquilo que é um conceito pré-estabelecido, pré-conceito. Ou seja, se eu não gosto de azul, e aí você fala que azul é legal, eu tenho um preconceito sobre o azul. Eu não gosto do azul, você gosta do azul, eu já acho que você não serve para andar comigo. E aí a Bíblia fala que o azul é ruim. E aí você fala, isso é... Aí o meu preconceito, tá? Começa, não, eu não gosto da Bíblia, porque a Bíblia é preconceituosa com o meu azul, com o meu preconceito. Isso não existe, tá? Assim, Deus é o dono da bola. Se você não entende a Bíblia, se você não entende Deus, se você não acredita em Deus, se você não crê que exista um céu e um inferno, tudo bem, mas nenhuma dessas coisas vão anular a verdade, tá? Não é porque eu não acredito na força da gravidade que eu vou parar na Lua e a gravidade não vai ter efeito sobre mim. A gravidade vai ter efeito sobre mim, mesmo eu não acreditando nela. Então, não acreditar em Deus não anula o fato de, se você bater de frente com ele, você vai para o inferno. É muito simples. Ah, não acredito na Bíblia. Brasil. Cara, quer pagar o preço? Vai lá. Aí a pessoa fecha os olhos, ó, pum, foi. Acorda onde? Lá no Lago de Fogo e Enxofre. Pô, não acreditava. Acontece. Então a gente precisa muito desse tipo de coisa, tá? Tamara, gosto de explicações assim. Bem direta, tranquila, uma linguagem bem entendível. Parabéns. Valeu, Tamara. Lá no meu canal do YouTube você vai ver várias palavras e aí eu falo com mais calma. E lá tem várias mensagens que eu trago aí dessa mesma forma. Eu acho que o evangelho é muito assim, sabe, Tamara? Porque muitas pessoas... Lá atrás eu gostava muito de palavras difíceis, né? Então eu falava e tal, e quando eu fui pregar, minha esposa falou, cara, filho, você não pode falar palavras tão difíceis porque vai ter lugares que você vai estar que as pessoas não vão conseguir te entender. Eu achava mó barato palavras assim, super rebuscadas e tal. Obrigado aí, senhor Miranda, que Deus abençoe. Então eu achava assim super legal, palavras difíceis e tal, só que, cara, não é isso, sabe? Jesus, ele quando veio, ele inclusive simplificou os 10 mandamentos. Ele falou, cara, quais são os mandamentos? Aí o cara falou, ele falou, muito bom, passou. E aí acabou que ele falou com o cara, que era o jovem rico, né? Ele falou, cara, agora só te falta vender tudo e me seguir. Que ele sabia que o erro do cara estava nisso. Mas Jesus, ele é tão bacana, tão gostoso, tão lindo, que Jesus pega tudo aquilo que certamente não ia lembrar, e ele fala, tá, olha que gênio. Ele resume os 10 mandamentos em 2. Ele fala, amarás o teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha como é que Jesus é lindo. Muito legal, né? Você resolve 2 coisas. Jesus resolveu tudo. Não matarás, não darás falso testemunho. Tudo isso é resolvido. Cara, amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo.
Então ele sabia que a gente era assim. E eu acho que a palavra de Deus ela precisa ser assim, sabe? Uma palavra simples, que todo mundo entenda. E foi isso que Jesus fez. E é isso que eu desejo, não que eu consiga, mas é isso que eu desejo fazer com todo mundo. Vamos lá. Fábio, eu vi uma pessoa falando que já foi reescrita a Bíblia e que logo sairá essa versão. Fábio, podem até escrever outro tipo de Bíblia, mas, cara, quem entende de Bíblia vai saber que a Bíblia, esse tipo de Bíblia lá da Xuxa tá errada, tá reescrita, enfim. Então, assim, quem entende de Bíblia hoje vai passar por essa prova amanhã e vai saber dessas coisas, tá? Maurício, isso mesmo, pregação que são escondidas, ocultas. Sim, Maurício, é por isso que a gente fala disso. Senhor Miranda, o Caio Fábio, pulou aqui, o Caio Fábio também fala em português rebuscado. Então, senhor Miranda, o Caio Fábio, ele é um cara que ele já se julga ex-pastor, tá? Tem muita gente que fica pau da vida comigo, mas, cara, eu não tô aqui para enganar ninguém, eu tô aqui para falar de Bíblia, tá? O que a Bíblia fala é o que eu falo. Então, se você pegar um pastor, seja o Caio Fábio, seja qualquer outro, e vai em 10 pastores diferentes e fala assim, o que você acha desse aqui? Por exemplo, obviamente eu não sou conhecido, mas vamos supor que eu seja conhecidão. Aí chega lá em 10 pastores diferentes, tá? 10 amigos seus, pastores diferentes, de diferentes opiniões, e fala, o que você acha do Rico? O que você acha do Rico? Se esses 10 pastores, se 7 desses pastores falarem, o Rico não é legal, ele pensa isso, isso e isso, então a gente precisa analisar. O Caio Fábio, de 10 pastores que você perguntar, pelo menos 8 vai falar, cara, o Caio Fábio, ele tá muito torto, as ideias muito tortas. O próprio Caio Fábio, ele já se julga ex-pastor. Se você vê no Inteligência Artificial, não sei se foi o último podcast dele, mas foi esses dias, não tem um mês. Você lá vê ex-pastor, tá? Então ele se julga já ex-pastor. Por quê? O maior problema do Caio Fábio é justamente com os cristãos. Por quê? Porque os cristãos falam, cara, o Caio Fábio ele não tá legal. Por exemplo, no próprio Inteligência Artificial, quando ele foi um muçulmano, ele como pastor, como cristão e um judeu, o Vilela perguntou assim, tá, e o inferno? Aí perguntou pro judeu, o judeu falou, tá, o inferno pra gente é o Sheol, que é o buraco, foi lá pro buraco e acabou. Só que esse judeu é um judeu não messiânico, tá? Esse judeu não acredita em Jesus. E aí ele falou, não, é o Sheol, né, é o buraco e tal, e a gente não acredita no inferno propriamente dito. E aí perguntou pro Caio Fábio. O Caio Fábio disse o seguinte, o inferno não existe, o inferno na verdade são esses tempos, eu passei por vários infernos na vida e a gente não precisa acreditar nessa... Então, Caio Fábio não acredita em inferno, tá? Inferno. Então, assim, cara, é complicado. E os cristãos, né, cristãos sérios, começaram a ver o Caio Fábio como dos cristãos que se dizem cristãos e, cara, perderam completamente o lance. Então, e o Caio Fábio também realmente fala umas linguagens assim, mega rebuscadas, né? E inclusive ele tem um quê de loucura também. Mas enfim, é por aí. Maurício, sobre o inferno. Não entendi, Maurício. Falar sobre o inferno? Não sei. Capitão América, todo pecado atinge a Deus, ao próximo e principalmente a nós. Cara, eu acho que, não sei, Capitão, nunca parei para pensar sobre isso, tá? Eu não sei se atinge tanto isso. Mas pecado atinge a Deus... Não atinge, né? Na verdade, o pecado ele vai contra Deus, não chega a atingir, mas tudo bem. Ao próximo e principalmente para nós. Tá, eu acho que sim. Eu entendi aqui a pegada. Senhor Miranda, ele pregava em parábolas por causa do analfabetismo. As histórias poderiam ser memorizadas. Cara, senhor Miranda, eu não sei se é bem assim. Obrigado aí pela graça aí, tá? Cara, eu não entendo bem assim não, tá? Até porque Jesus ele falou que ele falava em parábolas, isso aí biblicamente falando, Jesus ele falou, cara, eu falo em parábolas para aqueles que não deviam entenderem, e aqueles que sabe, Jesus ele falou muito simples, porque os próprios discípulos falaram, Jesus, olha só, a gente não entendeu, tem como explicar? Então tem uma hora até que Jesus fica meio chateado, fala, cara, até quando, né? Vocês estão comigo e tal. E tem uma hora que Jesus também fala, Senhor, muito obrigado porque o Senhor revelou esses pequeninos. Então as parábolas elas não eram necessariamente para que decorassem, tá? Mas é um modo de pensar legal. Jairo, oi, como funciona o sacrifício da cruz? Jairo, vou tentar ser bem prático, tá? O sacrifício da cruz é o seguinte,
todo o sacrifício, todos os sacrifícios eles têm uma linha, tá? E toda vez que você vai lá num trabalho do despacho, alguma coisa, você vê lá uma farofa, não vê? Aí depois você vê um pombo, não vê? Aí você vê lá bode, né? Um sacrifício de bode. E aí você vê, tem alguns, eu já vi inclusive alguns sacrifícios de boi, cabeça de boi. E tem um sacrifício maior, que é um sacrifício do próprio ser, né? Que eu não vou falar o nome aqui para não dar problema. Então, Jesus, a gente precisava toda hora na época de Moisés, a gente precisava quando pecasse, a gente precisava sacrificar alguma coisa pelos nossos pecados, tá? E determinados níveis do que você fazia um pecado, não tem pecadinho e pecadão, mas vamos colocar assim só para entender. Existiam pecados que era uma rolinha, você, né, matava uma rolinha. Existiam pecados que eram um pouco mais graves e aí você tinha que trazer um boi, né? Então eram esses níveis. E quando Jesus morreu na cruz, ele pegou todos os níveis e ele simplesmente apagou os nossos pecados. A Bíblia fala que, aí eu estou falando dos níveis, né? Aí o trigo, né? A Bíblia fala que ele é o pão da vida. A Bíblia fala que ele é a pomba, né? Lá em João Batista. A Bíblia fala que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí a Bíblia fala sobre as 4 faces em Ezequiel, que as 4 faces de Deus, ele é o boi, né? Então você vai aumentando. E o nível o nível crucial, que foi o último, que é o próprio sacrifício de Jesus Cristo, né? Então ele tomou todos os nossos pecados em todos os níveis, ele pagou, a Bíblia fala tetelestai, ou seja, o preço foi pago. Então hoje a gente, quando peca, não precisa mais ficar matando bicho e tal, porque o sacrifício de Jesus foi suficiente por todos nós. E espero ter explicado, tá? Getúlio, oi, Rico, oi, Getúlio, tudo bem? Tranquilo? Daniel, nossa, que amostragem boa. Perguntar a opinião de pastores. Não entendi, mas tudo bem. Eu vi essa live. Pois é, Rabino Ventura, exatamente, senhor Miranda. Rabino Ventura estava lá. O Rabino Ventura, exatamente ele. Cocada, judeu não messiânico? Sim, judeu messiânico é aquele judeu que ele não acredita em Jesus como o Messias, o Machia, tá? Pois é, Maurício, se não pregar o que eles concordam, a gente é um herege, exatamente. Quando na verdade hereges são eles, né? Daniel, ele só é um cristão que tem bom senso. Não sei lá, eu não sei se o cristão, a coisa do bom senso... Bom senso não salva cristão, né? Ter bom senso não salva ninguém, mas... Mika, bom dia, eu sou israelita e creio em Yeshua, mas não faço parte do movimento messiânico. Pois é, Mika, quando você acredita em alguma coisa, você precisa seguir isso que você acredita. Se você segue o que você acredita, se você segue Yeshua, então você tem que ler o que Yeshua deixou pra gente, né? Se você acredita em Yeshua, você acredita, né, no Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então é interessante que você faça os estudos para que você consiga participar desse, o que se chama de movimento, eu chamo de igreja. Seja uma igreja messiânica ou seja uma igreja evangélica. Não tem problema nenhum, tá? Evangélica que eu falo é protestante, tá? Porque às vezes evangélico dá uns mole aí, mas a gente precisa entender. Daniel, crença no inferno é algo infantil. Bom, pode ser infantil, mas eu acredito e tá na Bíblia. Se tá na Bíblia, então eu acredito. Jairo, como função do sacrifício da cruz? Então, acho que eu já expliquei, né? Senhor Miranda, sou teólogo também. Glória, senhor Miranda, bom demais. A gente só tem que ter cuidado com teólogos que não são cristãos, tá? Infelizmente, tem teólogos que os caras entram no curso de teologia fervoroso e saem de lá cheio de letras, cheio de coisa, como Paulo disse, né? Na verdade, falaram para Paulo, né? As muitas letras fazem delirar. Tem gente que surta nas letras, acaba desacreditando em Deus e acaba acreditando em um monte de abobrinha. Cocada, todo judeu não é messiânico? Não, tem judeu que não acredita no Messias, né? Messiânico, Messias, não acredita em Jesus como Machia, como Messias. Então, tem judeu que não acredita que Jesus veio, tá? Acredita que o Messias, o Machia, ainda virá. Isso é complexo. Mika, mas como você entende ser messiânico? Então, é exatamente isso. O judeu messiânico é o judeu que acredita em Jesus como o Machia, tá? Getúlio, oi, Rico, você está em alguma igreja? Sim,
todo cristão precisa ser de alguma igreja, precisa pertencer a alguma igreja. Eu pertenço à Igreja Batista da Lagoinha. Senhor Miranda, tinha uma profecia sobre o Messias pregar em parábolas. Na verdade sempre foi assim, mas eu não sei se isso aconteceria depois. Eu não tenho essa ciência de que continuaria sendo assim. Capitão, quis dizer que nós pecamos contra Deus, próximo contra nós mesmos, pois somos templo do Espírito Santo. Sim, é por aí. Eu acredito nisso. Sim. Eu já falei qual igreja eu sou. Joselito, me explica Mateus 5,5. Aí você vai ter que escrever para a gente ser mais rápido aqui, senão a gente não consegue responder todo mundo. Professor Wagner, qual a sua visão dos católicos? Sou católico romano. Um abraço. Então, professor Wagner, o que acontece? Eu vejo muitos irmãos católicos, tá? Irmãos católicos. Muitos vão para o céu, muitos vão acessar a salvação, porém outros não. Por que alguns não, tá? Porque a partir do momento que você conhece a Bíblia, infelizmente tem católicos e, assim, o conceito católico, não obviamente todos, mas a maioria do conceito católico, é baseado na visão do Papa. O que o Papa discerne da lei, da Escritura, é o que acontece. Inclusive eu vi um padre e um bispo falando exatamente isso, tá? Eles falam, por isso que as igrejas evangélicas, cada uma tem uma visão, porque eles interpretam a Bíblia da forma deles e abrem um monte de igrejas. E o católico não. Aquilo que vem do Papa é o que a gente passa para a igreja. Tanto que, eles falando, tá? Palavras deles, que quando vem um texto para a gente, todas as igrejas católicas falam desse mesmo texto. Então, o que acontece? Eu não concordo com isso. Eu concordo com a Bíblia como ela é. Eu preciso interpretar a Bíblia, eu preciso estudar a Bíblia. E também tem algumas coisas na versão católica que a adoração de ídolos, imagens e tal, isso é muito clássico, né? Maria como intermediária, né? Intercessora, quando na verdade a Bíblia não fala em Maria como intercessora. Jesus é o único, e isso é bíblico, único intercessor é Jesus. Ele falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então tem várias questões aí na Igreja Católica, são questões que podem impedir a salvação, sim. Mas se existe um católico, e eu vejo alguns católicos que estão na Igreja Católica, amam a Igreja Católica, mas não seguem esses princípios católicos, tá? As pessoas simplesmente seguem a Bíblia do jeito que ela é, interpretam a Bíblia do jeito que ela é, só não largam a Igreja Católica porque elas se sentem muito à vontade lá, enfim, tem as questões. Mas eu acho isso, não tem... muita coisa impede a salvação na Igreja Católica pelos dogmas e doutrinas, mas tem muitas pessoas que vão conseguir se salvar porque elas conseguem traduzir as escrituras dessa forma, tá? Mas eu vejo os irmãos católicos como irmãos, tá? Não vejo nada contra isso. Getúlio, eu sou do Rio de Janeiro e você sou de Niterói, Getúlio. Você é de Minas? Não sou de Minas não, sou de Niterói, Rio de Janeiro. Eni, bom dia Eli, que Deus abençoe. Senhor Miranda, qual a sua opinião sobre o envolvimento de Spurgeon com a maçonaria e o vício dele em charutos? Senhor Miranda, eu vejo assim que muitos cristãos têm uns ritos, né, que são ritos que a gente fica meio pasmo. Quanto à maçonaria, cara, muitos cristãos antigos, eles eram maçons, por incrível que pareça. Eu não sei, eu vi uma parte esse lance histórico, tá, dos cristãos maçons, depois de um tempo entenderam que a maçonaria não era uma coisa interessante. Não sei como eram os ritos maçônicos da época, mas quero crer, tá, que o Spurgeon era um cara sensacional, fora da curva, tá, maravilhoso. Então eu penso que talvez, eu tô botando aqui o que eu acho, não tenho certeza, que talvez a maçonaria naquela época eles tinham mais uma tradição, que era a tradição, que inclusive é uma tradição judaica, que é a tradição de você ajudar o próximo, né, de irmandade e tudo mais. Eu creio, isso eu tenho certeza, tá? Se Spurgeon era o cara de Deus, e eu creio que era, se ele visse alguma coisa de ritual, alguma coisa satânica, alguma coisa nesse nível, ele já teria pulado fora há algum tempo.
sendo que a gente já tem isso naquela época. Hoje em dia, os cristãos não são mais da maçonaria, então eu penso que naquela época a coisa poderia sim ser diferente. Não creio que um cristão como o Spurgeon conseguiria ver alguma coisa errada, e eu não estou dizendo que a maçonaria tem nada errado, tá? Só que hoje não é legal ser maçom, porque as crenças não convergem, né? Não faz parte. Então, por isso que eu acho que hoje, não acho, tenho certeza que o cristão não pode ser maçom ao mesmo tempo. Vício em charuto. Então, na verdade, eu não sei o quanto. Eu não vejo cristão fumando, tá? Mas também não acredito que Spurgeon fosse pro inferno porque ele fumava charuto. Não concordo, tá? Não concordo com isso. Mas assim, não é algo que eu veria como empecilho para ir para o céu. E também a gente tem que ver a época como eram as coisas, tá? De repente pode ser que naquela época os cristãos fumavam charuto, não sei. Por exemplo, ainda hoje tem cristãos em países muito, muito, muito frios que eles bebem conhaque, bebem umas paradas dessas. Agora, é tradição, entendeu? Biblicamente, a gente não tem nada que condene. A gente tem que ver como é a nossa tradição. Por exemplo, numa tribo Kabuki lá, o casamento para eles não é com aliança como a gente. Os caras lá, eles pegam uma sandália, pegam um osso, cruza, e lá o casamento é assim. Aí eu vou condenar os caras porque eles não casaram no civil e no religioso? Não dá. Então a gente tem que estudar isso. Eu acredito que na época pode ter sido sim uma tradição, tá? Getúlio, eu admiro muito a sua linha de pensamento. Obrigado, Getúlio. Que Deus abençoe e ore por mim para que eu consiga passar isso de forma cristã. Carlos, nós somos filhos ou servos? Muito bom, Carlão. A questão é que todos somos, e eu tenho falado muito isso, tá? Então eu acho que eu entendi a sua pergunta, senão você me fala. Nem todo mundo é filho, tá? Todos somos criaturas de Deus. Por quê, Rico? Porque a Bíblia diz que só através de Jesus Cristo é que foi nos dado o poder de sermos chamados filhos de Deus. Então, se alguém falar, porque eu também sou filho de Deus, isso não é verdade. Somos todos criaturas. Deus é o único Deus é o único Pai que a gente acessa a Ele, que a gente vira filho se a gente quiser. O nosso pai biológico a gente não teve escolha, mas Deus, ele é escolhido como pai. A gente escolhe Deus como pai. Por isso que a Bíblia fala que tem o pai, o diabo, né? O diabo como pai da mentira, enfim. E o próprio Paulo fala, vocês têm por pai Satanás. Paulo fala isso. E a Bíblia fala também dos filhos de Deus. Então, o Deus é o único pai que a gente escolhe. Só através de Jesus Cristo é que temos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Todo mundo é criatura, mas nem todo mundo é filho. E a questão de servo, determinados momentos a Bíblia te chama de servo e chama de filho. Quando você é filho, você acaba de alguma forma sendo servo, porque você serve ao seu Senhor. Se você reconhece Jesus como seu Senhor, então logicamente você também é um servo, ok? Senhor Miranda, São Gonçalo, opa, somos pertinho aqui, senhor Miranda, glória. Mica, Yeshua veio tirar o pecado ou a culpa. Explique se na sua visão tem diferença. Então, culpa é diferente de pecado, tá? Pecado é tudo que transgride aquilo que Deus mandou. Sempre que você tem uma transgressão contra Deus, você está pecando. Culpa é um sentimento humano, tá? Culpa, você sente culpa e você é desculpado. Então, o pecado não é um sentimento, o pecado é um ato e a culpa é um sentimento. Então, são duas coisas diferentes. Jesus ele veio pagar o nosso pecado. O preço pelo nosso pecado foi pago a partir do momento em que eu me arrependo desse pecado, tá? Que é diferente de culpa. Eu me arrependo do pecado e aí eu não peco mais, entendeu? São duas coisas diferentes. Jesus ele veio pagar pelo nosso pecado, não pela nossa culpa. A gente sente culpa, é um sentimento. Eu estou desculpado, né? Tem pessoas que podem até se confundir com isso, mas a culpa é algo que é sentimental, tá? Espero ter explicado bem aí. Nazirenos, top, glória.
Seu Miranda, foi com a ajuda de Moody que Spurgeon se libertou do vício. Cara, eu não conhecia essa parte. Maneiríssimo. Muito maneiro, muito maneiro. A Moody também foi o cara. Eu queria estudar mais tanto sobre Moody como Spurgeon, cara. Os caras excepcionais. Mico, obrigado por resposta. Seria bom estudar mais hebraico. Vai lhe ajudar bastante. Amém, eu queria muito, cara. Só que infelizmente meu tempo é bizarro. A aliança é um costume do Egito. Pois é, mas a partir do momento, Miranda, que a gente acabou adotando isso, virou, cara, nossa cultura também, né? Então, agora é nossa, não tem jeito. Galera, estamos terminando já, tá? Vou ler as últimas aqui pra gente orar. Você que não recebeu Jesus, você que quer receber Jesus na sua vida, a hora é agora. Para você que tem alguma enfermidade na família, que você está doente, alguém está doente, a gente vai orar por cura também, tá aqui. Então, a partir de agora, você que não recebeu Jesus, que quer receber Jesus na sua vida, a hora é agora. É só colocar aqui embaixo, eu quero, e a gente vai orar por você. Você vai orar junto comigo e você vai estar com o nome no livro mais lindo, que é o livro da vida, tá? Então você vai receber Jesus hoje, Jesus te dá esse presente hoje, tá bom? Wilson, não somos salvos pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Jesus foi propiciação pelos nossos pecados. Beleza, Wilson, mas a gente precisa estar em Jesus, tá? Há uma condição. Não é pelo que eu faço. Jesus já fez tudo para que eu recebesse ele. Mas eu preciso reconhecer ele como meu Senhor e Salvador, tá? É uma troca. Não é pelo que eu faço, é pelo que ele fez. Mas não é pelo meu merecimento, é pelo que Jesus fez. Mas eu preciso reconhecer Jesus e estar nele. A condição para que eu seja salvo é permanecer nele, tá? André, qualquer um dinheiro emprestado para fazer essa barba. Quero um dinheiro. Quer um dinheiro emprestado para fazer essa barba? Cara, o que eu gasto nessa barba é muito mais que você gasta certamente no seu cabelo, tá? É muita coisa que eu gasto aqui para ficar uma barba bacana, uma barba cheirosa, uma barba bem tratada. Nem dava para chegar nesse tamanho se não for bem tratado. Tem que tratar bem. Desabafo, não seria Deus que nos escolhe para sermos filhos? Não foi você que me escolheu, mas eu escolhi. Cara, essa é uma passagem legal, mas não faz sentido a partir do momento que a gente lê toda a Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia completa para que a gente entenda. A Bíblia, ela se encaixa, tá? A Bíblia, ela conversa com... A Bíblia se conversa com ela mesma. Então, essa parte de que não foi Deus que escolheu para sermos filhos não faz sentido. Tem essa passagem, tá? Mas essa passagem não consegue se completar. Toda ela tem, obviamente, essa passagem ela tem um contexto naquilo que está lendo. Mas Deus escolheu a nós? Sim, ele escolheu a criação desde o início. Escolheu Adão e Eva desde o início. Mas a questão é que ele escolheu. Mas será que a gente também escolhe? Será que a gente reconhece? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, a não ser por mim. Então, Jesus escolheu a todos, mas nem todo mundo escolheu ele, tá? Já estudou sobre a pré-existência da alma humana? Moody só tinha a 5ª série. Maravilhoso, tinha uns caras que eram muito fora da curva, né, Miranda? Maravilhoso. Tem um filme da vida de Moody no meu canal no YouTube, Senhor Miranda Podcast. Vou ver lá, cara, certamente. Muito maneiro. A vida de Moody, maneiro. O filme, então, é maravilhoso, né? A gente assiste com força. Vamos lá, galera. Chegou a hora. A gente vai estar encerrando a live, tá? E quem quiser agora aí... Agora é a hora. Maria, belíssima verdade. Glória a Deus. Obrigado, Miranda. Barba top. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Quer dizer, de 100 pessoas, tem 2, 3 que, barba nojento e tal. Mas tem gente que não tem nem um bigodinho de trocador e fica falando besteira. Tem gente que tem inveja, né, na verdade. E aí não quer que você tenha, né? Tenha barba, enfim. Gente, vamos lá? Agora você que quer receber Jesus, para você que não recebeu Jesus ainda, para você que ainda não vive esse evangelho, a hora é agora. Coloca aqui embaixo escrito eu quero, tá? Coloca aqui embaixo eu quero. Se você quer receber Jesus na sua vida, que se você quer
receber esse Jesus que faz toda a diferença na sua vida, a hora é agora. Coloca aqui embaixo, eu quero. Glória a Maria. Glória a Maria, olha que legal. Maria, eu quero. Glória a Deus, vamos orar por você, Maria. Com certeza. A melhor escolha que o ser humano pode fazer é a escolha por Jesus. Sua vida nunca mais vai ser a mesma, Maria, eu tenho certeza disso. Deus escolheu esse dia para mudar a sua vida. Para você que ainda não falou aqui embaixo, coloca eu quero, faz igual a Maria. Maria que teve a melhor decisão da vida dela. Search, eu quero me reconciliar hoje. Glória a Deus, é isso, Search. Bota teu nome aqui, Search, que eu quero te chamar pelo teu nome. Não precisa sobrenome não, só o primeiro nome já resolve. Maria, sempre busco a Jesus, amém, eu creio. Glória a Deus, glória a Deus. Tem mais 85 pessoas aqui, eu quero saber quem mais quer receber Jesus como Salvador hoje. Jefferson, glória a Deus, Jefferson, é isso. A melhor decisão da vida de vocês foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida e nunca mais me arrependi. A melhor coisa da minha vida foi ter recebido Jesus. 74 pessoas, só voltar aqui, eu quero, e a gente vai orar junto. Já tem aqui Maria e o Jefferson. Gisele, eu quero. Glória a Deus, Gisele. Maravilhoso. Essa é a melhor escolha que a gente pode fazer. Receber Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Esse que morreu na cruz pelos nossos pecados, mesmo a gente não merecendo. Esse é o Jesus que a gente prega, é esse Jesus que a gente serve. Glória a Deus. Mais alguém? Vamos lá, gente. Tem 3 pessoas aqui. Glória a Deus. Mais alguém? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem aqui o Jefferson. Tem a Maria. E tem a Gisele. Mais alguém? Jefferson, Maria e Gisele. Para você que quer receber Jesus agora é de graça, totalmente de graça. Você não paga absolutamente nada e você muda a sua história. Você começa a receber Jesus, aquele que morreu pela sua vida na cruz do Calvário. É agora, é a hora, melhor a hora da live é agora. Você que quer receber Jesus, escreve aqui embaixo, eu quero. E a gente vai orar junto pela sua vida. Glória a Deus, vamos lá? Eu vou contar até 3 e a gente vai encerrar aqui, tá? E aí eu vou orar por essas 3 pessoas aqui. Mais alguém? Só escrever aqui embaixo, eu quero. Alexandre, glória a Deus, Alexandre. Alexandre, eu quero. Glória a Deus, Alexandre, é a melhor escolha da tua vida, eu tenho certeza absoluta. A tua vida nunca mais vai ser a mesma, cara. A sua vida vai ser transformada a partir de hoje, eu tenho certeza absoluta. 103 pessoas na live. Mais alguém quer receber Jesus? Já tem o Jefferson, Maria, Gisele e Alexandre. Vou contar até 3 e a gente vai encerrar e vai orar, hein? 1, 2, 3. Maria, a gente vai orar sim por enfermidade, tá? Então todo mundo que quer orar por alguma enfermidade na família, na sua vida, a gente vai orar. Agora a gente vai orar pelos que estão se reconciliando com Jesus, que estão indo para Jesus, que receberam Jesus, ok? Contei até 3. 1, 2, 3. Se você quer receber Jesus, coloca aqui, eu quero. Beleza? 1, 2, 3. Fechamos aqui hoje, tá, gente? Uhul! Glória a Deus. 4 pessoas. Beleza, vamos orar aqui pelo Jefferson, Maria, Gisele e Alexandre. Senhor, obrigado pela tua graça. Vocês que... Jefferson, Maria, Gisele e Alexandre, repete comigo essa oração, beleza? Jefferson, Maria, Gisele e Alexandre, repetem comigo. Senhor Jesus, obrigado pela tua graça. Obrigado por me receber. Obrigado por perdoar meus pecados. Perdoa os meus pecados. Eu sei que eu não merecia, mas a tua graça me alcançou hoje. E hoje eu sou chamado Filho de Deus. Escreve o meu nome no livro da vida. Muito obrigado, Pai, por poder agora pertencer a esse exército de santos que naquele grande dia estarão juntos com o Senhor. Obrigado, Pai, por esse dia. Eu nasci de novo. Em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz que sempre que alguém se converte, há uma festa no céu. Jefferson, Maria, Gisele e Alexandre, tem uma festa no céu por causa de vocês hoje. Hoje, o céu está em festa, vocês foram recebidos por Deus. Aleluia, amém, uhul, glória a Deus, exatamente. Então marca esse dia. Essa live eu vou colocar lá no meu canal Rico Rocha Oficial. Vocês vão ver essa live na íntegra. Essas lives para que vocês possam ver essa live e possam receber esse momento. Eu ia achar maravilhoso se eu tivesse uma live que eu pudesse ver o vídeo do dia que eu recebi Jesus. É muito legal. Então eu vou colocar essa live lá para vocês verem, tá na íntegra, tudo que aconteceu. Esse momento maravilhoso que o Jefferson, o Maria, o Alexandre e a Gisele receberam Jesus aqui, tá? Esse dia para vocês, tá? Que é o dia 24/7, foi o dia que vocês nasceram de novo. Vocês agora estão, cara, com o nome do livro da vida. Isso é muito legal, tá? Amém, Maria, vamos falar, tá? Vamos bater um papo sim. Me chama lá no direct aqui dessa plataforma aqui e aí a gente bate um papo, tá? Glória a Deus, eu quero caminhar com vocês aí nisso, tá? Então, guardem essa data, 24 de julho de 2023, o dia que vocês nasceram de novo. Amém? Glória a Deus. E agora é o momento que eu quero orar por enfermidade. Se você tem alguma enfermidade, para a gente estar encerrando essa live aqui hoje com chave de ouro, quero orar com vocês. Qualquer tipo de enfermidade. Se você tem alguma enfermidade aqui ou família, se você quiser uma oração agora, a gente como igreja, tá? Não sou eu que faço, é Jesus quem faz. É o nome de Jesus é quem salva. É o nome de Jesus é quem cura. Eu só sou aqui, cara, uma ponte, tá bom? Então, coloca aqui embaixo, Rico. Eu estou com a dor de cabeça, minha mãe está com isso, meu pai está com aquilo, meu irmão está com aquilo, e aí eu quero pedir oração. Vamos lá? Coloca aqui embaixo escrito. Beleza, Miranda? Show de bola, vou trocar ideia lá contigo. Vamos lá? Tá todo mundo saudável, tá todo mundo inteiro, ninguém precisa de oração por enfermidade, glória a Deus, isso aí é bom demais. Tá todo mundo são, tá todo mundo curado, isso é maravilhoso, tá? Então, show de bola, todo mundo curadinho, em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar, né? Vamos encerrar aí. A saúde do meu irmão Rogério, que está em tratamento oncológico. Amém, Maria? Vamos orar agora, tá? E vamos orar também para encerrar. Vou orar primeiro pelo teu irmão, e o Rogério, e vamos orar para encerrar. Pai, muito obrigado pela tua fidelidade. Queremos, Senhor, como igreja do Senhor, orar pela vida do Rogério. Senhor, toma o Rogério em tuas mãos. Pai, te pedimos, vem com tua glória. Tua palavra diz que pelas tuas enfermidades nós somos sarados. Nós declaramos como igreja a cura na vida do Rogério agora. Que toda enfermidade do inferno bata em retirada agora. Toda enfermidade de Satanás sai agora, espíritos de enfermidade. Nós te damos uma ordem na autoridade do nome de Jesus. E expulsamos você. Em nome de Jesus, te damos um nome, sai daí. Sai daí, enfermidade, em nome de Jesus. Nós declaramos a cura na vida do Rogério. Declaramos, Senhor, que em nome de Jesus os teus anjos possam ir agora. Anjos ministradores, nós enviamos vocês agora ali onde está o Rogério. E que ele seja totalmente curado. Totalmente curado. Opera, Senhor, teu milagre ali, para a glória de Deus Pai. Envia, Senhor, os teus anjos. Sim, Deus. Cura o Rogério. Que ele dê um testemunho poderoso a Ti. Engrandece o Teu nome através da vida do Rogério, Pai. Declaramos a cura dele e agradecemos, obrigado pela cura do Rogério. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Pai, obrigado por esse dia, obrigado por essa live, Senhor. 4 vidas, Senhor. 4 vidas. Ah, Deus, o céu está em festa. E nós também fazemos festa com isso. Obrigado, Senhor, pela vida do Jefferson, obrigado pela vida da Maria. Obrigado pela vida da Gisele, obrigado pela vida do Alexandre. Que esses teus filhos, Pai, sejam muito grandes, que eles sejam grandes. A tua palavra diz, Senhor, que eles fariam obras iguais, ainda maiores. Que o Jefferson, que a Maria, que a Gisele, que o Alexandre toquem enfermos, que eles sejam curados, que eles orem, enfermos sejam curados, em nome de Jesus, que eles possam atuar em milagres e maravilhas e que possam fazer aquilo que eu fiz hoje,
e alcançar mais e mais e mais vidas em nome de Jesus. Precisamos povoar o céu, Pai. É para isso que estamos aqui. Te agradecemos. Eu, em nome de Jesus, declaro a cura sobre todos nós, prosperidade financeira sobre todos nós, que possamos conhecer o Teu coração, aquilo que o Senhor quer de nós nesses tempos, Pai. Em nome de Jesus, vem sobre a nossa vida. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Se conosco no restante do dia, nos abençoa, nos guarda. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Gente, que Deus abençoe todos vocês. Não se esqueçam de ir lá no canal Rico Rocha Oficial no YouTube. Tem muita coisa boa lá, tá? Que Deus abençoe vocês. Tamo junto amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser, estamos às 9 aqui, tá? Obrigado, Jesus. Como é que é? Obrigado, Senhor Jesus. Chorando muito de alívio, porque sinto que a sua graça me alcançou. Caramba, Jefferson. Tá maluco, bicho. É isso aí, cara. É isso aí. É isso aí. A graça de Jesus é isso. A graça dele que nos alcança. A gente não merecia, cara. Mas ele veio e tocou na nossa vida hoje. Então vocês foram tocados e salvos. Agora o nome de vocês está no livro da vida. Fiquem felizes por causa disso. Tá bom? Não se importa com o que Satanás vai fazer, tá? Eles vão soprar, o vento vai soprar, mas, cara, continua. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Já valeu. Amém, gente? Beijo grande para vocês. Que Deus abençoe. Fique na paz. Um abraço. E até a próxima, se Deus quiser.